Olá, gente. Vocês saíram agora do mundo celular e vão entrar no mundo dos tecidos. Nosso assunto é histologia. Mas o que vem a ser histologia? Na realidade, são grupos de células, aquela célula que você estudou em toda a citologia do processo, que vão desenvolver uma determinada afinidade. Não necessariamente o mesmo padrão, mas a mesma origem. Ou seja, o tecido é um grupamento celular que tem a mesma origem embrionária. E, dependendo da origem embrionária e da função exercida dentro do nosso organismo, ele vai se apresentar de várias formas. Vamos observar aqui o exemplo. Bem, a nossa pele é o tecido epitelial de revestimento. O tecido nervoso, onde está o nosso cérebro, nossos nervos. Um outro tecido epitelial bem diferente da pele, o epitélio intestinal, o tecido muscular, que forma o estômago, muscular liso, o muscular estriado, cardíaco, a nível do coração, ou o musculado estriado esquelético, que vai fazer a nossa formação corporal, que a gente ande, fale. Ou seja, você tem vários grupamentos desempenhando funções orgânicas e que nasceram do mesmo ponto, tiveram a mesma origem embrionária. Bem, mas hoje nós vamos nos preocupar apenas com um tecido humano, o tecido epitelial. O tecido epitelial vai nascer junto com todos os outros, mas vai desempenhar funções de revestimento e funções glandulares. Vamos estudar, então, a origem do tecido epitelial. Como é que ele nasce e como é que ele vai fazer a diferença orgânica. Vamos lá. A origem embrionária dos tecidos, ela não tem variação. Ela vai partir do mesmo ponto, o zigoto. O zigoto surge a partir do processo de fecundação. Esta célulazinha, então, começa a sofrer divisões sucessivas. 1, 2, 4, 8, formando um conjunto denominado de mórula. Até aqui, as células são consideradas totipotenciais, ou seja, são indiferenciadas. Cada uma delas terá a capacidade de se diferenciar em qualquer coisa, desde que exista informação genética para isso. A partir deste ponto, o processo continua e nós vamos chegar à formação de 3 folhetos embrionários: o ectoderma, o mesoderma, o endoderma. A partir desses 3 folhetos embrionários, todos os nossos tecidos terão origem. O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Mas hoje, nós vamos nos preocupar apenas com o tecido epitelial. E se você notou, ele tem as 3 origens embrionárias. Ou seja, dependendo aonde ele se encontra e qual a função exercida dentro do nosso organismo, a origem embrionária dele será distinta. Por exemplo, a nossa epiderme, que reveste o nosso corpo externamente, tem origem no ectoderma. Então, o tecido epitelial de revestimento externo do nosso corpo nasce desse folheto embrionário. Já o tecido epitelial, por exemplo, do intestino, o que faz a reabsorção intestinal, o que forma a região urogenital da gente, tem origem mesodérmica. Então, o tecido epitelial nasce do mesoderma para a formação de determinados órgãos. As glândulas suprarrenais, pâncreas, têm origem endoderma. O nosso sistema digestório tem origem endoderma. Então, o tecido epitelial, dependendo da região do nosso corpo que ele se encontra e qual a função a ser exercida por ele, terá origem embrionária diferente. Não podemos esquecer que ele partiu do mesmo ponto, como todos os outros tecidos. Porém, o segredo da histologia está justamente na capacidade de diferenciação que vai ocorrer com essas célulazinhas, que no início eram uma só. Nós vamos estudar o tecido epitelial de 2 formas: o tecido epitelial de revestimento, o tecido epitelial glandular. Independente do tipo da função exercida, as origens são as mesmas. O tecido epitelial de revestimento, ele tem como característica básica a justa posição de suas células, ou seja,
Não há espaço entre elas. Basicamente, não existe substância intercelular. Até porque, se ele é um tecido de revestimento, ele não pode ter espaço. Porque se houvesse espaço, a característica de revestimento dele estaria errada. Ele é um tecido que não tem vaso sanguíneo. Ele não recebe nutrientes diretamente da circulação sanguínea. Toda a nutrição do tecido epitelial vem do tecido conjuntivo, porque abaixo de um tecido epitelial de revestimento sempre existirá um tecido conjuntivo. As células epiteliais possuem sempre duas regiões, a região apical, que fica para fora do tecido, e a região basal, que fica junto ao tecido conjuntivo. Nessa região, inclusive, existe uma lâmina basal, que faz a aderência entre as células epiteliais e as células conjuntivas. Só que os epitélios podem se apresentar formados de duas maneiras, por uma camada celular ou por várias camadas celulares. Quando ele é formado por uma camada celular, ele é denominado de epitélio simples. Quando ele é formado por várias camadas celulares, ele é denominado de epitélio estratificado. Vamos olhar os epitélios simples e depois passamos aos epitélios estratificados. O primeiro epitélio é o epitélio simples pavimentoso. Então, olha só, o epitélio simples pavimentoso, ele tem apenas uma camada de células, a lâmina basal e o tecido conjuntivo. E ele está presente aonde? Aonde as trocas são necessárias, alvéolos pulmonares, capilares sanguíneos, onde o meio externo tem que atravessar para o meio interno tem que atravessar para o meio externo. Então é um epitélio que permite uma troca muito rápida e muito eficiente. O segundo epitélio simples é o epitélio cúbico. Ele vai estar presente em áreas onde a troca também é necessária, porém com uma atividade celular mais intensa. Por exemplo, os túbulos renais. As células têm um formato cúbico que vão capturar elementos do meio externo e transferir para o interior. Por exemplo, o nosso tubo contornado renal, ele é capaz de tirar alguma coisa do sangue, mas ele tem que trazer de volta aquilo que nós perdemos e não deveríamos perder. Então essas células fazem uma atividade celular muito intensa, trazendo o que foi perdido de volta para a corrente sanguínea. O terceiro epitélio simples é o epitélio simples prismático, onde as suas células têm uma forma de prisma. Repare sempre, eu continuo tendo uma camada de células aderidas ao tecido conjuntivo. Essa região, por exemplo, está na área estomacal, porque, inclusive, no meio delas existirão glândulas capazes de produzir ácido clorídrico, pepsinogênio, que são enzimas e ácidos que vão participar do processo digestório. Então, são células longas, de aspecto prismático, que formam o interior do nosso estômago. Bem, acontece que em determinadas situações é necessário a existência de mais de uma camada celular. Neste caso, o epitélio simples não seria suficiente. Vamos ter, então, o epitélio dito estratificado. E o primeiro deles é o estratificado pavimentoso. Vai formar o quê? Um pavimento. Repare, várias camadas celulares aderidas a um tecido conjuntivo. Então, a alimentação de todas essas célulazinhas aqui provém do tecido conjuntivo. Por difusão, as substâncias passarão para o interior. Onde é que nós vamos encontrar esse epitélio estratificado? Sistema respiratório, em algumas partes dele, na laringe, por exemplo, no esôfago. Então, ele vai proteger, vai revestir e ele resiste ao atrito, justamente por apresentar várias camadas. Sendo que as camadas mais próximas da região conjuntiva têm uma capacidade mitótica muito intensa. O que isso significa? Elas se multiplicam ativamente para substituírem as camadas superiores que vão se perdendo, dependendo do atrito. O outro epitélio estratificado é o epitélio estratificado prismático. Repare, nós temos uma forma prismática, várias camadas aderidas ao tecido conjuntivo. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, na área urogenital, principalmente no sistema reprodutor, onde o atrito é muito intenso. Mucosa vaginal, por exemplo, onde há o atrito da relação sexual. Então, esse tecido aqui confere resistência às regiões mais internas. Nós não podemos esquecer
que o tecido epitelial é um tecido de revestimento. Consequentemente, ele é um tecido de proteção aos órgãos mais internos. Daí, apresentar uma região bem mais resistente, bem mais intensa. O próximo epitélio que nós vamos ver é o epitélio pseudoestratificado. A palavra pseudo significa falso. Falso extrato, porque na realidade ele não tem várias camadas, ele tem apenas uma camada. Só que as suas células são irregulares. Repare, você tem uma camada celular. Uma camada celular, apenas uma. Por isso é pseudoestratificado. Esse epitélio é comum nas nossas fossas nasais, no início do nosso sistema respiratório. Isso porque o ar é muito oxidante, ele provoca um atrito muito intenso. Então as células acabam se colocando de tal maneira para que elas possam se proteger contra a ação oxidante do ar. Mas repare, mesmo sendo pseudoestratificado, tem aqui a camada conjuntiva. O próximo é o estratificado de transição. Transição significa mudança. Isso porque ele sofre uma ação muito erosiva, uma ação muito desgastante. Então ele tem a tendência a mudar para um tecido mais resistente. É o epitélio, por exemplo, da nossa bexiga. A urina apresenta uma acidez, apresenta resíduos que atacam as estruturas celulares. Por esta razão, esse epitélio aqui está em constante modificação. As células tendem a se modificar seu formato para proteger melhor, para ter mais resistência quanto os agentes que estão atuando em cima delas. Nós temos aqui várias camadas, de formas diferentes, mas várias camadas. A camada conjuntiva, para poder aderir ao sistema, para poder nutrir as células. Porém, essas células, ora se apresentam dessa forma, ora elas se apresentam com um aspecto mais prismático, ora elas apresentam com um aspecto mais cuboide, não importa. Elas estão se modificando para suportar a ação erosiva do meio. Por isso, é um epitélio de transição. Bem, nós vamos falar agora da pele humana, que na realidade ela não é tecido epitelial. Pele é um órgão, onde uma parte dela é o tecido epitelial. Na realidade, a pele é formada basicamente por dois tecidos, o tecido epitelial de revestimento e o tecido conjuntivo, que no caso da pele ganha o nome de derme, e o tecido epitelial de epiderme. Então a nossa pele é formada por duas partes, a epiderme e a derme. A grande propriedade da nossa pele é revestir todo o nosso corpo. Na realidade, ela é o maior órgão do nosso corpo. Ela representa aproximadamente 16% do nosso peso corpóreo. Mas todo mundo pensa em pele como tecido que reveste o nosso organismo. Vamos ver uma pesquisa que fala da pele indiretamente, que é a dermopigmentação. Aquilo que você conhece com o nome popular de tatuagem. Você sabe me dizer o que é uma dermopigmentação? Não sei, brother. Não sabe, cara? Não sei. Olhe pro seu braço e sua perna. Tatu? Uma tatu. É isso aí. Você sabe me dizer o que é uma dermopigmentação? É uma tatuagem. Isso, é uma tatuagem. Você pode me dizer em que parte da pele fica a tatuagem? Qualquer parte. Qualquer parte? Que a pele se divide em 3 camadas. Ah, sim. Qual camada da pele ela fica? Fica mais na primeira camada superficial ali. A primeira? Qual camada da pele fica a tatuagem? Você ia poder me falar? Eu acho que na derme. Você sabe me dizer o que é uma dermopigmentação? Deve ser uma doença na pele, alguma coisa. Então, Felipe, me fala um pouco como funciona o processo de dermopigmentação. Bom, vou explicar por partes para você como é que funciona o negócio. Tatuagem é na hora de traçar, né, cara, ela pega até uns 2 milímetros, tá? É para traço grosso, tem traço fino que vai menos, é para realismo, né? Traço como essa sua, que é uma tatuagem oriental, né, ela pode pegar até uns 2 milímetros, até um pouquinho mais. Para pintar, no caso, nessa tatu aí, cara, ela pegaria ali 1,5 milímetro até 2. Em realismo já pegaria menos, né? Pegaria até 1 no máximo. Vamos olhar agora um corte que a gente chama de corte histológico da nossa pele. A nossa pele, então, tem duas partes, a epiderme e a derme. A epiderme, tecido epitelial, a derme, tecido conjuntivo. Entre as duas,
nós temos a lâmina basal, que vai aderir toda a epiderme à derme. E através da lâmina basal é que os nutrientes passarão da região conjuntiva para as células da epiderme e os resíduos da epiderme para a região conjuntiva. Acontece que a nossa própria epiderme, tecido epitelial de revestimento, ela tem duas partes, a parte mais externa e a parte mais interna. A parte mais externa forma a camada córnea, porque as células são queratinizadas, apresentam uma substância chamada de queratina, que vai impermeabilizar a nossa pele. Mas essa história começa aqui embaixo, próxima à lâmina basal. As células epidérmicas aqui têm um processo mitótico muito intenso. Elas se multiplicam constantemente. E à medida que elas vão se multiplicando, elas vão sendo empurradas para a região mais superficial. À medida que elas vão subindo, elas passam a produzir queratina. Só que a queratina vai impregnando a membrana plasmática, acaba matando a célula. Então a região córnea é uma região de células mortas, que está em constante descamação. Qualquer atrito na nossa pele faz com que a gente perca várias células, milhares de células. Mas isso não é problema, elas serão automaticamente reconstituídas. Dependendo da pressão externa exercida nesta região, a camada córnea pode ser maior ou menor. Se nós considerarmos, por exemplo, a sola dos pés, a camada córnea se torna maior, justamente porque o atrito desenvolvido é muito mais intenso. O calo, por exemplo, o que é o calo? É uma pressão da área externa que faz com que a camada córnea seja aumentada. Com isso, ela se torna maior e, obviamente, exerce uma pressão maior na região interna, provocando, às vezes, dor. Então, a nossa epiderme tem uma camada de células vivas, bem ativas, e uma camada de células mortas, que é a camada córnea. Na região mais baixa, existe um grupamento celular chamado de melanócitos. Os melanócitos produzem uma proteína denominada de melanina, que é o que vai dar a pigmentação da nossa pele. A melanina vai escurecer ou vai clarear, dependendo da sua concentração nesta região da célula aqui. Só que a produção maior ou menor de melanina sofre a influência da radiação solar. Por quê? Porque, na realidade, ela vai ter uma grande importância para proteger toda essa região interna da radiação ultravioleta. Então, quando o Sol incide nas regiões mais externas da nossa pele, a radiação atravessa, estimula os melanócitos a aumentarem a produção de melanina, e inclusive escurecer um pouco mais a melanina, e elas vão sendo levadas para as camadas mais superficiais. Com isso, formam uma região protetora contra a radiação ultravioleta. Quanto mais melanina nós temos, maior a proteção contra a radiação ultravioleta. A nossa pele, então, tem a área conjuntiva, né, tecido conjuntivo, que é a derme, que é muito vascularizado, inervado, todas as regiões de sensação de tato, pressão, estão nesse trecho. E é onde nasce também o nosso cabelo, o nosso pelo. Né? O cabelo se desenvolve aqui e ele cresce, ultrapassando a região epidérmica e indo para o meio exterior. Vamos ver agora o tecido epitelial glandular. Mas qual será a grande diferença do glandular para o revestimento? O glandular, ele ganha a capacidade de produzir uma substância, ele ganha a capacidade de secretar. Mas, como o próprio revestimento, ele é um tecido epitelial, logo tem origem embrionária. E essa origem embrionária que nós vamos estudar agora. O tecido glandular, ele começa por um processo de invaginação. Então eu tenho aqui, ó, o ectoderma, e as células começam a crescer para dentro. Este processo denomina-se invaginação. Ela vai se multiplicar e vai começar a se desenvolver no sentido interno do tecido. O que nós podemos observar com melhor detalhe na outra imagem, que mostra esse crescimento para o interior do tecido. E aí nós começamos a notar uma grande diferença. Uma área mais estreita e uma área mais larga. Essa área mais estreita vai dar origem ao que nós chamamos de duto de secreção, que é
o tubo responsável por transportar o que a glândula vai produzir para o meio exterior. E uma área mais larga, uma base, que é a área efetivamente produtora, é a área secretora. Então a glândula começa a se desenvolver na superfície, vai penetrando, até que toda a sua área secretora esteja pronta e o seu tubo de transporte também. Essa glândula que ganha o tubo, permanece com o tubo e a área secretora, ela recebe o nome de glândula exócrina. Observe, a glândula exócrina tem o duto de secreção e a área secretora. Então ela vai produzir aqui suor, saliva, óleo para manter a nossa pele com uma certa oleosidade, para evitar que ela quebre. Vai produzir nessa região, vai ser transportada para o duto de secreção até a área de ação, na boca, na pele, seja lá onde for. Mas acontece que algumas glândulas também se formam desta maneira. Porém, quando a área secretora está quase que pronta, a abertura fecha. As células se multiplicam, fecham esse trecho e essa região do tubo de secreção é reabsorvida, ela desaparece. No lugar dela, uma grande vascularização será criada em volta da área secretora. A esta glândula nós chamamos de glândula endócrina. A glândula endócrina, então, repare, ela perdeu o duto de secreção. Ela fica apenas com a área secretora e uma grande vascularização. Por quê? Porque o produto dela será lançado diretamente na corrente sanguínea. E todo produto de uma glândula endócrina ganha o nome de hormônio. Então, tanto a glândula endócrina quanto a glândula exócrina têm o princípio de formação igualzinho. Nasce do mecanismo de invaginação epidérmica. Entra. Se o tubo permanece, ela é uma glândula exócrina. Se o tubo desaparece, ela é uma glândula endócrina. As glândulas podem ser unicelulares. Por exemplo, as glândulas chamadas de caliciformes, que são as glândulas existentes na traqueia, no intestino, são secretoras de muco. O muco que trabalha no nosso sistema respiratório, o muco desenvolvido a nível intestinal. Se elas forem multicelulares, é porque o conjunto é mais complexo. E aí, as multicelulares podem ser classificadas, inicialmente, pela presença ou não do duto de secreção. Se elas têm o duto de secreção, elas são denominadas de glândulas exócrinas. Lançam o seu produto através desse duto, ou para fora do organismo, ou, por exemplo, para o tubo digestório. Por exemplo, as glândulas salivares, as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas. Se elas perdem o duto, elas são chamadas glândulas endócrinas, onde o seu produto, os hormônios, serão lançados diretamente na corrente sanguínea. Por exemplo, nós temos a hipófise, a tireoide, as suprarrenais. Mas ocorre que existe um grupamento glandular que ganhou as duas funções, a função exócrina e a função endócrina. Esse grupo é chamado de glândulas anfícrinas ou mistas. A secreção endócrina é hormônio, onde as glândulas apresentam regiões produtoras de hormônio. Se é região produtora de hormônio, não tem duto de secreção. Um exemplo, o pâncreas, os ovários, os testículos. Por outro lado, eles também apresentam secreções exócrinas. Então, eles têm que ter áreas para liberar a secreção exócrina. Então, tem o duto de secreção. No caso do pâncreas, que vai levar as secreções pancreáticas para a área intestinal. No caso dos ovários, a secreção exócrina são os gametas, os ovócitos. No caso dos testículos, a secreção exócrina são os espermatozoides. Então, a classificação da anfícrina é porque ela tem os dois sentidos. Mas a glândula pode ser classificada também pela maneira pela qual ela produz e libera. Se ela produz uma substância e libera apenas aquilo que ela produziu, por exemplo, a glândula sudorípara, ela é chamada de glândula merócrina. Por outro lado, se ela produz, degenera e é liberada junto com a sua secreção, ela é chamada de glândula holócrina.
Na realidade, a glândula sebácea, ela é constantemente substituída, porque ela produz a secreção oleosa, degenera, é liberada junto com essa secreção e uma nova glândula vai ser criada naquela região. Então, as glândulas podem apresentar classificação pela forma como secretam ou por onde, para onde elas vão secretar. Bem, então as glândulas podem ser classificadas pela forma como secretam e da maneira pela qual e aonde o produto dela será liberado. Vamos agora escutar um dermatologista a respeito de um grave problema que surge a partir da nossa pele, que é o câncer de pele, provocado, na grande maioria das vezes, por excesso de radiação ultravioleta. Os 3 tipos principais de pele, né? O branco, o moreno e o negro. Então, a pessoa branca, entendeu? Pela diminuição da melanina, que é o pigmento protetor da pele, ela tem muito mais possibilidade de desenvolver câncer de pele, entendeu? Apesar de que tanto o moreno quanto o negro, eles desenvolvem quando expostos a longo tempo na praia ou ao sol. Já está mais divulgado o uso de protetores solares, entendeu? Devido ao problema de câncer de pele. Alguns anos atrás era difícil a gente até encontrar. E com isso se desenvolveram vários tipos de câncer, que eles começam com a queimadura do sol, entendeu? Aquela pele que se expôs mais ao sol forma bolhas e que depois descama. Ela deixa na pele uma cicatriz residual, que é aquelas manchas castanhas, entendeu? Que são fotoenvelhecimento. Algumas são hipopigmentadas ou acrômicas e outras são castanhas. Na idade madura você já pode começar a desenvolver um câncer de pele. Você começa com uma ceratose ou hiperceratose da pele, que são aquelas placas descamativas, ásperas, que se formam na pele, entendeu? Que dali pode se desenvolver tanto um vaso celular quanto um espino celular, que são os 2 tipos mais comuns de câncer de pele, sendo o vaso celular um dos menos agressivos, o mais fácil de tratar. E o mais grave de todos, que pode ser letal se não for detectado em tempo, é o melanoma. O melanoma ele é formado pelo aumento da produção de melanina. Ele pode se manifestar por modificações de nevos, que são essas pintas que a gente apresenta no corpo, que geralmente a pessoa branca com descendência europeia tem em grande quantidade. Entendeu? E isso, quando existe algum fator familiar, que existe antecedentes na família com apresentação de câncer de pele, e a exposição aos raios UVA e UVB. O ABC do melanoma que nós temos aqui, a simetria, a borda, a cor e o diâmetro. Então essas manchinhas que a gente adquire, começam a surgir no corpo da gente na adolescência e que depois acompanham a vida inteira, elas podem se modificar, entendeu? Elas têm a mancha e depois pode modificar a borda dela, dando bordas assimétricas, entendeu? Isso aqui no estágio inicial. E ela vai ficando escuro, vai se modificando, vai aumentando, vai formando pápula, entendeu? E se a gente não extirpa isso em tempo, para mandar para o anátomo patológico, para verificar se já houve o desenvolvimento do melanoma, pode se tornar letal. Na realidade, gente, o câncer de pele ele é provocado pela alteração mutagênica que a radiação ultravioleta provoca nas nossas células. Por mais proteção que as nossas células tenham, elas não conseguem barrar toda a radiação ultravioleta. Por isso é extremamente importante a utilização de filtros solares e os horários de exposição ao sol. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Eu recomendo um estudo do desenvolvimento embrionário, a formação dos vários tecidos, dando ênfase ao tecido epitelial, os tipos de tecido, a importância deles, a nossa pele como um todo, não esquecendo das nossas glândulas, a maneira como elas se formam, a maneira como elas produzem. Visto isso, nós vamos estar observando com atenção todo o início do processo histológico do nosso corpo.
Na aula de hoje falamos sobre tecido epitelial de revestimento e glandular. A introdução histológica, o desenvolvimento embrionário para a formação do tecido epitelial e de tecido glandular. Vimos as suas origens embrionárias. Vimos o tecido epitelial de revestimento. Vimos o tecido epitelial de revestimento. Vimos os vários tipos de epitélio. Vimos a localização dele dentro do nosso organismo. Analisamos o tecido epitelial glandular. Falamos do tecido epitelial glandular, vimos a sua origem, a sua formação e as características provocadas por cada tipo de célula. E estudamos a pele. Vimos a pele, vimos a sua morfologia, a sua fisiologia e a importância dela para o organismo como um todo. Bons estudos! Dê importância à origem embrionária, para que o aluno possa fazer o elo de ligação entre a histologia e a citologia. Fale dos epitélios, da importância de cada um deles, da área glandular, formação de glândulas e da nossa pele, para que ele possa entender por que a pele é um órgão e não um tecido, como muita gente acha que é.